ler a palavra de Deus em dois textos. Em Gênesis e um em 1 Coríntios. Gênesis é o capítulo 1, versículo 26. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o início, o começo de todas as coisas. Gênesis 1, 26. Todos acharam? Amém. Diz assim: Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza. Depois, agora, eu gostaria que vocês fossem no capítulo 2, no versículo 7. Um pouquinho mais à frente aí, capítulo 2, versículo 7. É uma outra tradução que diz assim: o Eterno formou o homem a partir do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente, ou passou a ter vida, passou a ser um ser vivo, ok? Agora vamos lá para o Novo Testamento, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 17. Primeira aos Coríntios 6, 7. 6, 17, perdão. Tá? Ouvindo afiado, irmã. Capítulo 6, versículo 17. Diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta manhã maravilhosa, aonde nós já pudemos expressar com alegria o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor está acima de todas as coisas. E nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, Senhor, e pelo Teu Espírito da Tua palavra, que vem para revelar esta palavra no nosso espírito. Muito obrigado. Nós convidamos o Senhor a trazer, através da unção desse Espírito, a revelação da Tua palavra no nosso espírito, para crescermos na graça e no conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo. Nos abençoe, Senhor. Nós precisamos muito da Tua presença. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de meditar um pouquinho aqui nesta manhã sobre esses textos que nós lemos, os 3 textos. Desejo de Deus, quando Ele fala de fazer ou de criar o ser humano, de criar o homem, né? Só para lembrar, a palavra está façamos, né? Ou seja, está no plural. Então Deus aqui Ele está conversando com alguém. Deus não está falando eu façamos, né? Ficaria sem sentido, né? Deus está dizendo façamos, é porque Deus estava conversando com o Espírito e com o Filho, dizendo que o desejo dele era de criar o homem, o ser humano, para que o ser humano pudesse ser a sua imagem e a sua semelhança. Depois, no outro versículo, Deus formou o homem. No 1,26 ele demonstra o interesse de formar o ser humano. E no capítulo 2 ele já mostra ele criando o homem, de uma forma diferente de tudo aquilo que ele havia feito, de tudo aquilo que ele havia criado, dos animais, da natureza, dos céus, da terra, quando Deus disse e as coisas foram acontecendo. Aqui, Deus não. Deus foi lá, pegou com as suas próprias mãos, pegou do pó da terra, formou o homem com as suas mãos e viu que faltava alguma coisa no homem, viu que faltava o espírito dele, o espírito da vida, o espírito da alegria. E Deus soprou nas narinas do homem o seu fôlego, a sua vida, e o homem até passou então a ser um homem vivente, um ser vivo, uma alma vivente. Passou naquele momento a respirar a Deus, a enxergar a Deus, a ter contato com Deus, a ter comunhão com Deus. E no outro capítulo 6, 17, 1 Coríntios, ele diz que aquele que se une com o Senhor, aquele que se une ao Senhor, é um só Espírito com Ele. Amados, esses textos nos mostram o quanto Deus, esse Deus que nós cantamos que Ele é grande, que Ele é poderoso, o quanto Ele tem o desejo de se relacionar conosco.
experimentados na Bíblia de homens que tiveram uma comunhão, que tiveram uma experiência, que andaram com Deus, que falaram com Deus, que ouviram Deus, que enxergaram Deus pela fé. E esses homens, eles tiveram um momento de comunhão profunda, perto com Deus. Mas houve um momento em que o homem pecou, e desde o momento que o homem, no caso Adão, pecou, essa comunhão de Deus com o homem, ela foi quebrada. O homem perdeu aquilo que ele tinha de mais belo, que era de estar diante de Deus, ouvindo a sua voz. A Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia, na tardinha, e conversava com o homem, batia um papo com o homem, no caso Adão. Mas no momento em que ele pecou, nesse exato momento, essa comunhão, houve uma ruptura, perdeu-se o equilíbrio do ser humano. Ele passou a um homem que havia um equilíbrio, ele passou a ser um ser desequilibrado, porque ele perdeu aquilo que ele mais tinha de precioso na vida dele, era a comunhão, era o relacionamento com Deus no Espírito. Vemos isso em toda a Bíblia. Poucos foram os homens, desde Adão até Abraão e daí por diante, que nos falam na Bíblia que eles experimentaram uma comunhão íntima com Deus, que andavam com Deus, que tiveram Deus de perto. Houve um homem chamado Enoque, que esse homem, ele tinha tanto amor por Deus, ele amava tanto estar diante de Deus, na sua presença, em ouvir Deus falar com ele. Ele não estava preocupado com aquilo que as pessoas falavam, diziam, enxergavam, mostravam. Ele estava preocupado porque ele queria estar diante de Deus, ele queria ouvir Deus, ele queria andar com Deus, ele queria respirar a vida que Deus tinha para ele. E Deus se agradou tanto deste homem, de uma forma tão grande, que em um momento onde havia muita sujeira no mundo, muita promiscuidade, Deus pegou e arrebatou esse homem sem ele morrer, sem ver a morte. Enoque, Deus o tomou para si. Glória a Deus. Deus o levou para si, porque era agradável a vida daquele homem diante de Deus. Deus enxergava ele em todo momento, porque a ação dele, a fala dele, o coração dele, o pensamento dele, os caminhos dele eram todos voltados para Deus, e aquilo chamava a presença de Deus sobre ele. A glória de Deus vinha, descia sobre aquele homem, porque aquele homem chamava, atraía Deus com a sua vida. Esse é o convite de Deus a mim e a você nesta manhã, atrairmos a presença de Deus. Quando nós cantamos aqui os louvores, adorando a Deus, a Silvia disse, olha, vamos entrar na presença de Deus adorando. Não é preciso que alguém induza você a entrar na presença de Deus. Entre você mesmo na presença de Deus. Não tenha vergonha de dizer para Deus, Senhor, Tu és grande, meu Deus, Tu és maravilhoso. Deus tem cuidado da minha vida, tem olhado para mim, Ele tem me curado, Ele tem me feito alegre. Há uma alegria forte, constante no meu espírito, que nada nesse mundo vai tirar ela, porque há um Deus poderoso que mora nele. Nós respiramos isso, irmão. Esse Deus vivo e verdadeiro. E desde o momento em que aconteceu isso, essa queda, depois de Enoque ter andado com Deus e Deus o ter arrebatado, vem outro homem que acha graça diante de Deus, que era Noé. Momento em que estava tudo convergindo para uma destruição, e isso aconteceu, foi inevitável. Deus achou graça naquele homem chamado Noé. Sabe qual é o significado de Noé no hebraico? Descanso. Quando o homem está passando por dificuldades, por momentos, o ser humano, eu falo no sentido genérico, passando por momentos que de repente você fala, meu Deus, eu não sei o que fazer, não sei para onde ir, não sei a que atitude tomar. Nesta hora, você precisa achar graça diante de Deus, porque Deus vai dar descanso para a sua vida. Os olhos de Deus se voltarão para a sua vida. No caso aqui, no contexto, veio sobre aquele povo o juízo. Deus destruiu toda aquela população. E agora, depois vem Abraão. Deus começa uma nova história com Abraão. Uma história de aliança. Não era nem Abraão, era Abrão. Abrão significa exaltado, pai exaltado. Porque Abraão só vivia no meio de idolatrias, era só o que ele sabia, era só o que ele conhecia.
conhecia, e por isso ele era exaltado, seu pai era conhecido como assim, e de repente Deus chama aquele homem, nunca tinha ouvido falar de Deus. Deus se aproxima daquele homem no capítulo 12 de Gênesis e chama ele e fala assim: Abrão, levanta, sai de onde você está e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A Bíblia diz na língua original que Abraão acreditou tanto nisso, nessa manifestação da presença de Deus, que Abraão deu um pulo e saiu correndo em disparada para um lugar sem saber para onde ia, mas ele sabia que ele iria para um lugar aonde Deus estava mostrando para ele. Isso era fé, irmãos. Aquele homem depositou a fé dele em Deus. Isso foi tão grande que Deus chamou ele, fez uma aliança com ele, e essa aliança com Abraão era uma aliança de redimir o homem, de redimir a humanidade. Tanto é que na aliança Deus falou: por causa de você, por causa do seu filho, todas as famílias da terra serão abençoadas, serão benditas. Isso foi muito forte. A Bíblia diz que Abraão, ele teve um relacionamento com Deus tão íntimo, tão perto, que ele creu contra a esperança. Sabe o que é crer contra a esperança? É você crer em algo quando tudo diz que não. Quando todo mundo fala para você que não vai dar. Quando você mesmo diz, não tem jeito. Quando você olha para você mesmo e fala: eu sou assim, eu vou morrer desse jeito, nada na minha vida vai dar certo, até quando eu vou ficar sofrendo? Você está olhando para você. Mas quando você olhar para esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, um Deus poderoso, grande, que não há limites para ele, e você enxergar a Deus e se aproximar dele e ser agradável a ele, Deus vai fazer aquilo que é impossível na sua vida acontecer. Porque fé é crer contra a esperança. Fé é coisa de louco. Aí quando todo mundo diz para você: você é louco, você é louca, e você não, meu Deus diz que vai acontecer. Isso é fé. E foi isso que Abraão fez. E aqui levantou um romance assim de amor, mas de um amor vivo, verdadeiro, ágape, entre Deus e o homem. Sabe o que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, se não me engano, versículo 10? Ele diz assim que o homem, o ser humano, é feitura de Deus. Ou seja, nós somos um poema de Deus. Ou seja, quando Deus criou o homem, criou você, meu irmão. Para Deus houve alegria, houve música no céu. Quando Ele formou você, a imagem e a semelhança dEle. Deus quer que você respire Ele, que você seja Ele, que você ande com Ele. Deus quer que as pessoas olhem na sua vida e vejam Ele. Isso é imagem e semelhança. Sabe o que é a palavra imagem no grego? A palavra imagem no grego é xeropes. Você é uma xeropes de Deus. Não se enxergue derrotado, não se enxergue caído, depressivo, angustiado. Se enxergue o homem ou a mulher vitorioso, o homem ou a mulher de Deus, porque você é a imagem e semelhança do Criador. Aí Deus foi fazendo aliança com o povo, com a nação, chamou Jacó, depois de Isaac, chamou Jacó, aí vem a nação de Israel. Deus estava sempre no meio do seu povo. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer a você nesta manhã é que nós somos templos da glória de Deus. Aleluia. Você é um templo da glória de Deus. A presença da arca era constante no meio do povo. Aquela arca mostrava que Deus estava com aquele povo. Era de noite, era de dia, era numa coluna de fogo, era numa nuvem durante o dia. Deus andava no meio daquele povo. E era um povo que não era diferente de hoje. Era um povo que reclamava de tudo. Reclamava porque não tinha água, reclamava porque não tinha carne, reclamava por isso, por aquilo. E Deus amava aquele povo como menina dos seus olhos. Deus ama você porque você é um ser humano especial para Ele. Ele deu a vida dele por você e por mim, meu amado. Aí Deus, como parte desta promessa, desta aliança, para atestar a presença dele, Deus dá os 10 mandamentos. Deus dá a lei para o povo, porque Deus estava ali com Moisés. Deus guerreava todas as batalhas de Israel. Israel não precisava levantar a mão. Eu fico olhando para aquela nação, quando pelo deserto,
Deus planejava todas as batalhas. Momentos em que Samaria era cercada, momento em que os filisteus cercavam a cidade e eles não tinham armas, não tinham nada. Deus fazia um barulho enorme, como sendo carros, cavalos, um enorme exército, e os próprios inimigos do povo de Israel, eles ficavam assustados, preocupados, eles começavam a guerrear entre eles mesmos e morriam todos, e o povo de Israel ficava protegido. Amém. Deus guerreia a sua batalha. Deus luta por você, meu amado. Ele é o nosso Deus, porque cantamos hoje, esta manhã, com muita propriedade: quão grande é o meu Deus. Amém. Isso é uma frase que não pode morrer na nossa vida. Toda a história de Israel, Deus se colocava no lugar do seu povo, tomava o lugar desse povo, defendia esse povo, protegia esse povo, liberava a vitória e assegurava a vitória permanente na vida daquele povo. Mas só se, sempre havia um se ouvires a minha voz, se atentares para os meus mandamentos. Deus não só estava com o povo, mas Deus era pelo povo. Amém. Deus não só está com você, meu amado, que está aqui nesta manhã, mas Deus é por você. A nossa experiência com Deus, na nova aliança, a Bíblia diz que ela ultrapassa em muito melhor do que a aliança do Velho Testamento, do que a aliança antiga. No Novo Testamento, Deus está conosco. Deus está no meio de nós. Deus está dentro de nós. A presença de Deus é manifesta no meio da sua igreja. E aonde Deus é adorado, como vocês adoraram Ele nesta manhã aqui, dizendo para Ele o quão Ele é grande. Quando a presença dEle é manifesta, Deus cura, Deus restaura, Deus libera, Deus quebra as correias, Deus quebra as cadeias, Deus abre os caminhos para você, porque Ele vai à frente como um general do exército, preparando tudo para a sua vida, porque a aliança que Ele tem conosco é muito melhor, e hoje Ele está só do seu lado, Ele está dentro de você, aleluia. Deus está vivo, Ele está dentro de você, meu irmão. Você pode aplaudi-lo, porque Ele está dentro de você, aleluia. O próprio Cristo diz isso em Mateus 28:20. Eis que eu estou convosco todos os dias. Não é só umas horas, são todos os dias. Deus também é por nós. Deus também está por nós. Paulo fala isso quando ele entendeu bem essas revelações. Ele falava: se Deus é por nós, lá em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do seu lado, se Deus está dentro de você, se Deus está te conduzindo, quem será contra você, meu irmão? Era como se Paulo tivesse chegado em um ginásio daqueles que tinham muito lá naquele período da Grécia, um ginásio grego onde tivesse milhares de pessoas, e ele estava lá no meio daquela arena, e ele chegasse ali naquela arena, talvez com o seu microfone pessoal igual o meu, ele chegava ali diante daquele estádio e dizia: olha, Deus é por mim. Aquele que diz que Jesus Cristo é o Senhor, Ele sim é o Senhor. Aquele que fala uma outra coisa, dizendo que Ele não é o Senhor, esse é amaldiçoado. E se Deus é por mim, qual de vocês, quem aqui vai se levantar contra mim? Era como se Paulo estivesse desafiando todo aquele estádio. 50, 30, 40 mil pessoas. Deus é por você, meu irmão. Esse grito tem que ecoar no seu coração. Por causa disso, por causa da nova aliança. Você já imaginou o quanto é grande nós dizermos que Deus está dentro de nós? Dentro de você pelo Espírito. Deus se tornou parte de nós. Deus é um conosco. Paulo fala isso no texto que lemos, 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um só com Ele. Não é vários, não? É um só. A nossa experiência é que Deus está conosco, irmãos. Deus é por nós. Deus está em nós. A minha comunhão com Deus hoje não é pelo que vejo, pelo que toco, pelo que respiro, pelo que enxergo. A minha experiência com Deus é no meu espírito. Amém. Por isso Deus soprou no homem o espírito da vida.
trazer comunhão, Ele quis trazer vida sobre a sua vida. A própria vida de Deus está dentro de você. Isso é muito grande para afirmarmos, irmão. É você acordar amanhã e, acima de tudo, de qualquer problema e dificuldade que você encontra, como todos nós passamos, é você se levantar e pensar o seguinte: hoje, o Criador do Universo, Ele está dentro da minha vida. Aquele que chamou a existência pela fé todas as coisas. Não existia nada, e Ele falou: haja luz, e houve luz. Ele disse: haja os animais marinhos, e os animais marinhos apareceram. Haja o exército do céu, e eles foram criados. Aquilo que não existia, eles vieram a existir, porque pela fé Deus chamou a existência e tudo apareceu. É esse Deus que está dentro de você. Quando você levantar amanhã, você vai dizer: o Deus soberano, Criador do universo, está dentro de mim. Ele é grande o suficiente. Por isso Ele disse para Paulo: a minha graça te basta. É no Espírito que nós temos comunhão com Deus. É no coração de todo aquele que nasceu de novo em uma vida, que recebeu a Cristo no seu Espírito. É ali que a própria vida de Deus está. Olha o que Jesus diz lá em 1 Coríntios 3,16, não precisam, em João 14,23, diz assim: se alguém me ama, você ama Deus? Amém. Se alguém me ama, o meu Pai o amará. Olha o que Ele fala: e viremos para Ele e faremos morada, nele morada. Sabe o que é morada aqui? Era uma ideia ainda do judeu do Velho Testamento, do tabernáculo. O judeu, quando ele falava isso aqui, expressava, o judeu entendia o que Jesus estava dizendo. Porque no Velho Testamento, Deus falou para Moisés: olha, faça o tabernáculo do testemunho, porque ali eu vou fazer morada no meio do povo. Então havia um ritual todinho para o povo entrar lá no lugar santíssimo, lá no Espírito, lá na vida, e ali Deus manifestava a presença dele, Deus estava ali dentro. Isso já era uma réplica do que é hoje em nós uma realidade. Aleluia. Isso é glorioso demais, irmãos. Quando ele fala: viremos e faremos nele morada, dava a ideia daquela barraca lá no deserto, onde Deus vinha e montava acampamento. Sabe o que Deus fez? Deus veio e montou acampamento na sua vida. Você é muito precioso, muito preciosa a Ele. Paulo fala isso: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É assim que o Pai, é assim que o Filho e o Espírito Santo moram, e vivem dentro de nós, os cristãos. Deus não pode estar mais perto de nós do que Ele está agora, porque Ele não está perto, Ele está dentro de você. Ele está aí, Ele vive. Nós cantamos isso agora de manhã, não é verdade? Falando glória, 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 aleluia. Fico imaginando quando nós estivermos na presença de Jesus e nós diante dele demos toda a glória a Ele, falarmos ali diante dele aquilo que nós temos vontade de dizer a Ele e de nos expressarmos a Ele. Devemos cultivar essa consciência da presença de Deus para manter uma comunhão constante com Ele. Nossa comunhão é com aquele que nos transformou. A minha responsabilidade hoje como pastor, como líder, como da minha esposa, pastora Miriam, é levar a igreja a entender que a nossa pátria, ela não é deste mundo, que a nossa comunhão não é nesse mundo, mas a nossa comunhão é com aquele que nos criou e nos transformou. Amém. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a sua vida, e eu posso manter hoje uma comunhão totalmente constante com Ele. Então aquilo que nós vivemos, aquilo que nós anunciamos, Paulo fala isso, essa comunhão com o Pai, essa comunhão com o Filho e com o Espírito Santo, isso é uma realidade, irmãos. Isso não é algo que vai acontecer, já aconteceu. Ele está vivo dentro de você. Amém. E eu preciso manter essa comunhão com Ele. Isso não pode ser quebrado, somos filhos dele. Eu não posso entrar na presença do presidente, da presidente da república, na hora que eu quiser, no momento que eu quiser, ou em qualquer empresa, diante de um presidente,
Existem protocolos que nós precisamos cumprir para isso. Mas o filho do presidente, ele passa por cima de tudo. E nada bloqueia a presença dele na presença do presidente, do Pai. Não precisa de protocolo para você entrar na presença do Pai. Ele está aí dentro de você. Você só precisa chamar ele. Esse filho vai entender o quanto é maravilhoso esse poder de Deus que está dentro de mim, de Deus que está dentro de você. Imagina o Senhor, Criador Todo-Poderoso do Universo. Ele habita, há uma luz poderosa que mora dentro de você, que está dentro de você. E essa é a razão pela qual nós precisamos entender que precisamos ter comunhão com Ele através da nossa fé em Jesus Cristo. Nós só podemos ter comunhão com quem a gente tem afinidade. Não é verdade? A gente faz isso com as pessoas. Nós só temos mais comunhão com quem nós temos mais intimidade. E eu pergunto a você nesta manhã: como está hoje a sua intimidade com Deus? Como tem sido a sua comunhão com Deus? Não perca a presença de Deus na sua vida, meu irmão. Não deixa nada nesse mundo afastar aquilo que é mais rico, aquilo que é eterno, aquilo que é glorioso na sua vida. Aquilo que vai te levar a morar com Ele para todo sempre, Jesus Cristo. Não quebre a comunhão com Ele. A comunhão é no Espírito. Ouça Ele falar, ame Ele, enxergue Ele, respire Ele. Porque o próprio Jesus disse que quem vê a mim vê o Pai. O pecado criou o homem deformado, fez o homem ficar opaco diante de Deus. Mas Deus hoje quer restaurar isso na minha e na sua vida. Deus quer que a minha vida e a sua vida seja uma vida transparente diante dele. Deus quer nos ver como vidros. Por isso que Ele nos chama para a santidade, para uma vida de santidade. E que nós possamos hoje, através desta palavra lida e deste convite de Deus, através do Espírito dele, nos levantar em fé e tomar posse dessa herança que é nossa. Você foi chamado, você foi redimido para uma vida em comunhão com Deus. O coração do Pai está aberto para cada um de você que está aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Por isso meu convite a você nesta manhã é que você não permita que nada nesse mundo roube a presença de Deus na sua vida. Deus hoje está falando a mim, está falando ao seu coração. Vivemos dias muito ruins, dias de escândalos, dias de decepções, dias de morte horrendas, horríveis, cada uma pior que a outra. Nós vivemos hoje dias em que nós saímos de casa e não sabemos se vamos voltar para casa. Vivemos dias que vemos os nossos filhos saírem de casa e não sabemos se eles voltarão para a nossa casa. Nós vivemos dias em que os filhos hoje estão sendo assolados e destruídos por este mundo, pelo mundanismo e por tudo aquilo que o inimigo tem oferecido no sistema desse mundo. Não deixe o seu coração se envolver com as coisas que é do sistema desse mundo. Se envolva com a presença de Deus. Você é o templo da glória de Deus. Deus hoje chama você para uma vida de santidade, para uma vida gloriosa em Deus, para uma vida de vitória. Deus quer muito abençoar a sua vida. Deus quer muito abençoar o seu casamento. Deus quer muito abençoar a sua empresa. Deus quer muito abençoar os seus filhos, o seu relacionamento. Mas é preciso você buscar a Deus a tempo e fora de tempo. É preciso estar na presença de Deus todo momento, sem medir circunstância, porque Deus não mediu nenhum esforço, nenhuma circunstância para morrer naquela cruz por mim e por você e derramar o seu sangue naquela cruz. O sangue que a Bíblia diz, que Paulo diz, que nos purifica de todo o pecado. Deus nos faz limpo diante de todo o pecado. Ele te convida nesta manhã a estar com Ele, a andar com Ele, a respirar, e que você não possa se esquecer que você é um templo da glória de Deus. Feche os seus olhos um minutinho aí, 2 minutinhos. Reflita nessas palavras um pouquinho. O Senhor ama muito você, meu irmão, minha irmã, jovem, meu querido amigo, visitante. Deus quer ser o Senhor da sua vida, não só aqui na igreja, não só nos cultos, mas Deus quer ser o Senhor da sua vida na sua casa. Deus quer ser o Senhor da sua vida no seu relacionamento. Deus quer ser o Senhor da sua vida no seu emprego, na sua empresa.
Deus quer tomar conta da sua empresa, dirigir a sua empresa. Coloque a sua empresa nas mãos de Deus. Coloque o seu casamento nas mãos de Deus. Coloque seus filhos nas mãos de Deus. Oh, aleluia. Deus fala hoje fortemente pelo Espírito. Ele diz: filho meu, dá-me o seu coração. Mas Ele não quer que o seu coração negocie com outras coisas. Ele quer que o seu coração seja dele, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Ele quer partilhar da sua vida e quer abençoar a sua vida. Coloque hoje diante dele. Convide ele hoje: Senhor, seja o Senhor da minha vida, seja o meu universo, seja o meu tudo. Oh Pai, nós te adoramos, Senhor. Já cantamos nesta manhã dizendo como o Senhor é maravilhoso, quanto o Senhor é grande. A Ti nós levantamos nesta manhã um altar de adoração, porque o Senhor é tudo nas nossas vidas. Abençoa a vida de cada um aqui presente, Pai. Eu não sei o que cada um tem necessidade, o que precisa, mas o Senhor conhece. O Senhor é o único que pode trazer a resposta para aquilo que não tem resposta, Senhor. O Senhor é aquele que pode trazer uma solução para aquele momento onde não há solução. O Senhor é o eu sou. O Senhor é o nosso princípio e fim. O Senhor é tudo em todos. O Senhor é a glória manifesta na presença do Teu Filho. Por isso, Pai, traga a Tua nuvem de glória sobre este lugar, sobre cada cabeça aqui nesta manhã, Senhor. Sobre cada família, cada pessoa representada. Traga a Tua luz de glória, Senhor. E abençoa, Senhor. Sopra, Senhor, o Teu Espírito de vida, aonde não há vida, Senhor. Sopra, Senhor, nós não podemos perder a Tua vida em nós, ó Pai. Ela é tudo, Senhor. Nós dependemos do Senhor, Pai. Seja gracioso conosco nesta manhã e nos abençoe. Muda, Senhor, os nossos passos, nossos caminhos, nossos pensamentos. Oh, Pai, toca em nós com Teu Espírito, Senhor. Porque precisamos sair daqui melhores do que entramos. Nós precisamos sair daqui tocados e transformados pelo Teu poder. Nos ajude, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha agora para cada dificuldade aqui de cada pessoa, Senhor. Aqueles que têm passado, chorado, Senhor, nesta manhã, nesses dias, por dificuldades que têm se levantado na sua vida, no seu lar, no seu relacionamento, na sua casa, Senhor, na unidade, ó Pai, na sua empresa, Senhor, em nome de Jesus, coloca um fim nisso, ó Pai, joga isso por terra hoje e manifesta a Tua glória, reina hoje, Senhor, na vida de cada um aqui, para que o Seu nome seja glorificado. E nós, Senhor, iremos com o nosso coração Te adorar com alegria e dizer, continuar cantando e dizendo: o Senhor é grande. O Senhor é grande no meu choro. O Senhor é grande na minha tristeza. O Senhor é grande na minha angústia. O Senhor é grande aonde não há. O Senhor é grande aonde não existe. O Senhor é grande aonde falta tudo, Senhor. Tu és grande, ó Pai, porque a Tua graça nos basta e ela nos faz grandes, ó Pai. Nos ajude, Deus. Nós oramos assim, agradecidos, no nome maravilhoso de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, o qual nós aplaudimos nesta manhã.